Pai, afasta de mim este cálice. Esta música de Chico Buarque de Holanda, além de ser uma música que traz uma bandeira política, traz também uma raiz bíblica, né? O Cristo na cruz, dizendo para Deus Pai, né? Afasta de mim este cálice. E por que eu estou falando dessa música hoje? Porque eu quero trazer a nossa reflexão sobre o Pai. E o Pai sempre ele traz um desafio. Até para Jesus o Pai foi desafiante, né? Pai, afasta de mim este cálice. Para o povo brasileiro, né? A ditadura, a opressão, o quanto que é difícil vencer a opressão, o quanto que é difícil a gente ser homem de verdade, o quanto que é difícil ser mulher de verdade, inteiro de verdade. A questão do pai é desafiante para muita gente e é bem interessante que muitos filhos têm dificuldades com o pai. Eu diria que se a gente for falar em números percentuais, a dificuldade com o pai é muito maior do que a dificuldade com a mãe. As justificativas são muitas. Aí o meu pai é muito grosseiro, meu pai nunca disse eu te amo, nunca me pegou no colo. Ah, o meu pai é ausente, meu pai viajou, meu pai ficou fora, meu pai trabalhava demais. Ah, meu pai brigava com minha mãe, meu pai era muito ignorante, meu pai não amava a família. Ah, meu pai era alcoólatra, ele bebia demais e quando bebia ele queria bater, ele gritava, ele dava escândalo. Ah, meu pai não pagava as contas, era um pai irresponsável. Ah, o meu pai, sei lá, gente, é tanta justificativa. Se eu for falar das justificativas que eu já escutei do papai, nossa, é bem pesado. É bem pesado as acusações em torno do pai. Mas quando a pessoa vem fazer uma constelação familiar, o constelador, eu que trabalho com constelação, a gente tem que buscar o equilíbrio entre o pai e a mãe. Então, o pai é importante, a mãe é importante. A mãe é importante, o pai é importante. Os dois. Se eu não tenho 50% de pai e 50% de mãe, eu estou desequilibrado. Quem tem mãe demais e pai de menos está desequilibrado. O contrário também é verdadeiro. Então, o equilíbrio para uma pessoa humana, o equilíbrio para nós está em estar em harmonia, equilibrado com a nossa relação com o pai e com a mãe. Nas constelações familiares, tem um vocabulário próprio que a gente escuta sempre, é você precisa tomar os seus pais. Na língua portuguesa, na nossa língua, tomar é sempre beber alguma coisa, né? Vou tomar, eu tomar. Mas quando a gente fala do tomar dentro das constelações familiares, significa eu, filho, vou ao encontro dos meus pais e recebo e tomo e pego para mim tudo aquilo que os meus pais estão ofertando para mim. O tomar é sempre uma ação, uma atividade, uma postura minha. Eu vou ao encontro dos meus pais. Agora eu queria dizer o seguinte, tem muitos filhos que anulam os pais, especialmente o pai. Então tem filhos que crescem e depois que crescem conseguem emprego, conseguem dinheiro, e esse movimento às vezes é um movimento que cobra do pai, exclui o pai e às vezes anula o pai. Eu escutei já vários clientes falar, eu anulei o meu pai. E esse vídeo é para falar deste movimento, quando eu anulo o meu pai, ou seja, eu cobro do meu pai, eu deixo ele como última pessoa, eu tiro o meu pai do lugar dele, eu destituo o lugar do meu pai e eu assumo o lugar do meu pai. Quem é o chefe da família? Não é mais o pai, sou eu, o filho. Quem é que senta na cabeceira da mesa? Não é mais o pai, sou eu, o filho. Quem é que paga as contas? E porque pago as contas, eu também quero ser aquele que manda, que dá ordem. Então eu tenho dinheiro e o dinheiro me faz estar acima de meu pai, de meus pais. Quando você anula o seu pai, você anula boa parte da sua vida. Eu digo para os clientes que nós temos duas pernas, dois braços, nós temos dois olhos, dois ouvidos. Muitos órgãos são duplicados. Eu diria, um é o pai e outro é a mãe. Já pensou se você que ignora o seu pai, se você tivesse só uma perna?
a perna do seu pai fosse cortada, se você tivesse só um olho, se você tivesse só um ouvido, então se a parte do pai da gente é tirada, a gente não fica completo. E aí a gente olha isso de uma forma sistêmica, né? Muitas pessoas vivem com faltas. Então quer dizer, eu tenho dinheiro, mas não tenho amor. Ou eu tenho amor, mas não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, mas não tenho saúde. Eu tenho saúde, mas não tenho dinheiro. Tem um monte de gente que tem uma coisa, mas falta outra. Ou seja, eu sou só 50%. O outro 50% meu é um caos, é um desequilíbrio. Tem homens que, por exemplo, eu tenho casos desse, estou falando de casos que eu conheço, de que na empresa é um sucesso. Então consegue ter dinheiro, consegue bom trabalho, consegue ser um grande empresário, mas na vida relacional é um caos. A nossa dificuldade é ser 100%. A nossa dificuldade é equilibrar todas as áreas. A nossa dificuldade é não ser bom apenas em uma área e péssimo em outra área. Isso não funciona. A vida corrói. A vida corrói. Imagine que, olhando para a minha saúde, eu esteja, digamos, 100% em uma taxa, não é? 100% de colesterol e seja 0% em outra taxa importante aqui na minha vida, na minha saúde. O 0% corrói aquilo que é bom. Então, se eu sou um bom empresário, por exemplo, e tenho uma vida amorosa péssima, a vida amorosa vai acabar corroindo a minha vida empresarial. Se eu tenho, eu ganho muito dinheiro, mas eu sou sozinho, eu não sou feliz. Então eu preciso desse equilíbrio. Esse equilíbrio é a presença do pai e da mãe. Muito cuidado quando você está anulando o seu pai ou anulando a sua mãe. Muito cuidado nessa relação com o pai e com a mãe. Anular os pais é terrível. É terrível. Não existe crescimento. Você não consegue avançar quando você não está em comunhão com seus pais. E aí vem várias perguntas, né? Por exemplo, eu não conheci o meu pai. O meu pai ou a minha mãe já morreu. Eu vivi com meus avós. Então, vem várias perguntas. Você pode ter alguma pergunta e eu diria, gente, o principal é os pais que nos deram a vida. O meu pai e a minha mãe, o seu pai e a sua mãe, eles estão aqui dentro de nós. O universo sistêmico olha para os pais não fora, mas de dentro de nós. Por isso, pouco importa se eu fui criado por avó, se o meu pai esteve presente, se ele está vivo, se ele está morto. O que importa é que todos, eu, você, todo mundo, essa dádiva nós recebemos. Ninguém é órfão. Os pais estão aqui. E eu posso ter um mês de vida e eu posso ter 100 anos. A prerrogativa é a mesma. Os pais estão aqui dentro de nós. E essa força, o que é que eu faço nas constelações? Eu faço com que você tome essa força para você. Quando você toma essa força, quando você reconhece essa força, a sua vida vai mudando, e muda mesmo, e muda profundamente, e tem leveza, e tem saúde, e tem sucesso, e tem caminho de solução quando a gente encontra os pais. Agora, longe dos pais, não tem vida. Quando você ignora, quando você anula, quando você entra no lugar dos pais, quando você se coloca maior do que os seus pais, quando você está desequilibrado, né, em relação ao seu pai ou à sua mãe, aí a vida sua fica totalmente desequilibrada, desordenada, fica uma vida sem sentido. E aí você precisa de ajuda. Eu diria, com conhecimento de causa, que a primeira organização que nós temos que fazer, não só a primeira, mas a fundamental organização que temos que fazer é a nossa relação com os nossos pais. Antes de resolver o seu problema conjugal, o seu problema financeiro, o seu problema de saúde, antes de sair atirando para todo lugar, se recolha com seus pais. Essa é a grande dica, né? Se recolha aqui, ó. Meu pai e minha mãe. E nós três juntos, eu, meu pai e minha mãe, se recolha, se coloque como filho.
E nesse universo que é muito profundo, nesse universo que é caminho de vida, você descobre a vida. Ali é o seu lugar. E dali você começa a caminhar, a seguir e a avançar. Muito cuidado quando você anula seu pai ou sua mãe. Sua vida não tem sucesso sem o pai e sem a mãe, sem ordem, sem você assumir o seu lugar. Então, busque o seu lugar imediatamente. Essa transformação é eficaz, é para toda a vida. Essa transformação é cheia de frutos. Essa transformação é cheia de recursos. É o seu lugar. E quem pode fazer isso? Ninguém. Só você. Então é hora de você tomar o seu caminho, é hora de você se encontrar, é hora de você fazer a sua conversão, a sua mudança, é hora de você levar você a sério nesse encontro profundo, sem justificativas, sem vitimismo, sem ficar olhando para o passado, porque tem muitos filhos que não aceitam o passado. Ficam lá remoendo o passado, querendo troco, querendo resposta. Esse passado, ele não traz mais frutos, ele já foi. Se você fica olhando para o passado com rancor, com raiva, querendo resposta, querendo explicação, ó, bye bye, não tem mais o que fazer. É olhar para frente, e eu olho para frente com essas duas forças, do pai e da mãe. E quando eu realmente me reconcilio com meu pai e minha mãe, tenho eles comigo, pronto. Eu garanto a você, a vida embica para o sucesso e alcança o sucesso. Eu sou Josafá Moraes, sou constelador. Se você precisa fazer sua constelação, aqui embaixo tem todas as informações. Eu atendo presencialmente em Campinas, São Paulo, aqui no Instituto, e eu atendo de forma online para o Brasil e para fora do Brasil. Agende sua constelação e transforme sua vida. Encontre o seu caminho de sabedoria, o seu ponto de equilíbrio, a sua ordem neste mundo. Se você é novo aqui assistindo esse vídeo no meu canal, se inscreve, porque toda semana tem conteúdos de qualidade. E ativa o sininho aqui para receber as notificações. Muito obrigado. Coragem. Muito obrigado.